Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Hoje já é o quinto domingo onde estamos realizando a nossa Escola Bíblica Dominical em casa. E a saudade que sentimos de estarmos juntos só vai aumentando. Mas percebemos também como o Senhor tem nos fortalecido e nos guardado todos esses dias. A palavra de hoje, assim como as demais, é bem compreensível para todas as idades. Então eu convido cada um dos nossos alunos para que esteja acompanhando, desde os menores até os mais experientes, que você possa estar acompanhando e aprendendo do Senhor nesta manhã. Esta mensagem é baseada em uma das ministrações do reverendo Augusto Nicodemos, que é pastor da primeira igreja presbiteriana do Recife, e que abençoou muito a minha vida e espero que abençoe a vida dos irmãos também. Esta mensagem está baseada no texto de Filipenses 4, versículos de 6 ao 9. Vamos pegar nossas Bíblias, irmãos, e abrir na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 9. Vamos lá? Como viver uma vida sem ansiedade é o título. Todos acharam? Vamos ler? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica em ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe e se algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso também praticai, e o Deus da paz será convosco. Você já deve ter ouvido alguém dizer que a ansiedade é o mal do século. Ouvimos muito sobre isso porque temos muitas pessoas ansiosas hoje em dia. Crianças, adolescentes, adultos. Há muitas pessoas ansiosas de fato e de todos os níveis sociais. Mas isso não é de agora não, porque o apóstolo Paulo, já há mais de 2000 anos atrás, orientava os crentes a não viverem ansiosos. Na verdade, quando o pecado entrou no mundo, a ansiedade passou a fazer parte da vida do homem, porque o homem foi criado para se satisfazer em Deus. E quando os nossos primeiros pais pecaram, eles se afastaram de Deus. E o nosso coração, que foi feito para se satisfazer em Deus, então vive em constante inquietação, preocupação e ansiedade com a nossa vida, com a nossa família, com as coisas que estão acontecendo e com aquelas coisas que ainda vão acontecer. A Bíblia contém inúmeras passagens que orientam o cristão a viver de maneira não ansiosa e preocupada aqui neste mundo. E a razão disso é o próprio Deus. É Ele quem garante todas as coisas com o seu poder e com sua graça. Para entendermos melhor esta passagem de Filipenses 4, precisamos ver o contexto de quando ela foi escrita. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso em Roma, aguardando um julgamento de acusação de que ele era um traidor do império. Por que Paulo estava preso? Ele estava preso porque ele dizia que Jesus Cristo era o Senhor da sua vida. E esse título, Senhor, só podia ser usado para o imperador. Por isso, ele era considerado um preso político. Nesse tempo, ele recebe a visita de um irmão lá da igreja de Filipos. Este irmão se chamava Epafrodito, que trouxe para Paulo um dinheiro de uma coleta, uma oferta para abençoar o apóstolo em suas necessidades. Paulo
Paulo, então, escreve esta carta, respondendo algumas perguntas da igreja, tratando de outros assuntos e agradecendo a oferta, e diz que chegou em boa hora. E aqui, nos versos 6 ao 9, ele orienta a igreja para que viva sem preocupação, embora as dificuldades estejam presentes no dia a dia deles. Então, irmãos, vamos aprender com o apóstolo Paulo a não viver com ansiedade? Vamos voltar aqui agora para o versículo 6. No versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos. A palavra ansioso, na tradução do grego, significa dividido. Uma pessoa ansiosa ou que está passando por um momento de ansiedade, ela está dividida na sua mente e no seu coração. Há vários pensamentos e sentimentos puxando para lados diferentes e ela não consegue uma resposta. A cabeça vai numa direção, vai em outra, os pensamentos vai para um lado, vai para o outro e a pessoa não consegue descansar. A mente dela não para de trabalhar, sempre está pensando em alguma coisa. Daí a pessoa não dorme bem, fica focada naquele problema e esquece de outros importantes. Isso afeta os relacionamentos, a comunicação, o trabalho. Uma pessoa que está ansiosa fica irritadiça, impaciente, não compreende bem, nada está bom, nada consola, nada presta, ela tem uma visão pessimista das coisas e por aí vai. A gente sabe bem por experiência própria, não é verdade, irmãos? Ou de conviver com pessoas assim. Mas, aqui no versículo 6, Paulo, instruído por Deus, dá uma ordem: não vivam ansiosos, não vivam preocupados, inquietos, de coisa alguma, ou seja, sem exceção. Nada neste mundo deveria nos provocar ansiedade, diz o apóstolo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não existe nada nesse mundo, nenhum problema, nenhuma necessidade, nenhuma dúvida, nenhuma expectativa que nos roube a paz no coração. Independente da situação, crise financeira, falta de saúde, perca do trabalho, a idade que vai chegando, problemas familiares, morte na família, nada deveria tirar a paz do coração do cristão. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma é muito amplo, é coisa alguma mesmo, cobre todas as situações da nossa vida. Paulo dá aqui um mandamento. Ele não diz, se possível não andeis ansiosos, ou se depender de vós não andeis ansiosos. Ele diz, não andeis ansiosos. Então, por ser um mandamento, precisamos entender que viver ansioso acaba sendo uma transgressão da lei de Deus. Porque se Paulo fala, é porque é da vontade de Deus. E se nós vivemos num estado constante de ansiedade e preocupação, estamos desobedecendo o que a palavra de Deus nos ensina. E isso é pecado. É claro que nem toda ansiedade é pecado. Existem outros fatores que desenvolvem um estado de ansiedade nas pessoas, se tornando um problema de saúde. E aí precisa ser tratado como um profissional de saúde, né? Psicólogos, terapeutas podem ajudar neste momento. Mas esse texto que lemos nos fala que muito da ansiedade e preocupação é resultado de uma postura errada do crente diante de Deus. Vou repetir, irmãos. Muito das nossas ansiedades e preocupações é o resultado de uma postura errada diante de Deus.
não andeis ansiosos. Ele coloca em seguida 3 atitudes para que os cristãos de Filipos e para o que nós hoje possamos aprender ou relembrar. E é claro que tem muito mais que 3, né, irmãos? Uma boa alimentação, um bom descanso, exercício físico, uma caminhada. Tem-se muito que pode fazer para aliviar a nossa cabeça, nosso coração. Mas Paulo foca aqui no lado espiritual, vamos assim dizer, né? Porque na verdade tudo na nossa vida é espiritual, mas só para entendermos melhor. Então Paulo, ele dá uma ordem: não andeis. Não pode ficar ansioso. Mas ele também dá a solução para nos livrar da ansiedade, né? Já facilitou bem para nós, né? Ele dá aqui, então, a partir dos versículos seguintes, 3 atitudes que nos ajudam a nos livrar da ansiedade. E a primeira atitude que ele diz é a oração. E aí está aí no versículo 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Em vez de andar ansioso, o que você deve fazer é orar. Trazer diante de Deus, fazer conhecido diante de Deus a vossa petição. É claro que Deus já sabe de tudo, Ele é onisciente, mas Ele quer que nos acheguemos a Ele e dizemos: Deus, eu estou ansioso porque as vendas do meu negócio não estão indo bem. Senhor, eu estou preocupado com meu filho. Senhor, eu estou preocupado com meu esposo. Deus, eu estou sem trabalho, me ajude. Isto é fazer conhecido diante de Deus as nossas petições. O que você quer, o que você precisa, traga diante de Deus. Essa é a primeira solução que o apóstolo Paulo apresenta para combater a ansiedade. É você chegar diante de Deus e colocar diante dele, lançar diante dele todas as suas preocupações através das petições, pela oração, que é a forma básica de falarmos com Deus, e também pela súplica. Aí já é aquele pedido com rogos, com insistência, né? E ele termina o versículo falando com ações de graça. Porque quando nós damos graça ao Senhor, nós lembramos de tudo aquilo que Ele já fez por nós, de situações difíceis que já passamos, onde o Senhor nos socorreu, o Senhor nos deu força, o Senhor nos livrou. Então, quando fazemos isso, vemos o agir de Deus acalmando o nosso coração quando oramos. Atitudes de gratidão, né? Ver o que Deus já fez e agradecer. Quando você faz isso, olha o que o versículo 7 nos ensina. O versículo 7 fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus vai ser como um guarda armado ali na entrada da nossa mente, para que nada de ansiedade, de preocupação entre no nosso coração. Então ore e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai nos guardar. As pessoas nem conseguem entender como podemos passar por tantas coisas e ter paz. Não é verdade? Às vezes somos questionados com respeito a isso. A segunda atitude orientada por Paulo para nos livrar da ansiedade é sobre aquilo que pensamos. A ordem que ele dá aqui é que ocupemos a nossa mente com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se tem virtude, se tem louvor. É isso que ele nos orienta a ocupar a nossa mente. Boa parte de ficarmos ansiosos é porque ocupamos a nossa mente com aquilo que não condiz com o nosso chamado cristão. Ocupamos a mente com notícias
imagens, informações, sons e sentimentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. E aí, nossa mente vai ficar ansiosa, vai ficar preocupada, não vai reagir bem. As nossas emoções são resultado daquilo que nós pensamos. Se pensamos o que é bom, nossas emoções serão boas, reagirão bem. Se pensamos aquilo que é ruim, né? A nossa mente, nosso coração também vai reagir de forma ruim. Então devemos ocupar a nossa mente com aquilo que é bom. Ouvir uma boa palestra, ler a Bíblia, meditar, ler um bom livro, ouvir músicas agradáveis. Isso contribui para que a nossa mente seja alimentada com a verdade e o resultado é a paz no coração, sensação de tranquilidade e de confiança. Não andeis ansiosos, orem, enchem a mente com coisas boas. E por último, no versículo 9, Paulo começa prometendo que a paz de Deus seria conosco e termina dizendo que o Deus da paz vai estar conosco se praticarmos aquilo que vimos e ouvimos e aprendemos com o apóstolo Paulo. A terceira atitude, então, irmãos, nós vemos aqui no versículo 9. Não podemos ser crentes teóricos, só que sabe, né? Devemos praticar aquilo que aprendemos. E isso agrada o nosso Deus. Nos últimos dias, nós temos visto muitas mensagens boas, temos recebido muitas palavras de ânimo. Agora, irmãos, vamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Temos orado como deveria? Temos sido gratos? Temos ocupado a nossa mente com coisas boas? Sejamos sinceros diante de Deus, irmãos. Porque pode vir o que vier, o problema que vier, o governo que vier, o vírus que vier, nós vamos superar se tomarmos essas 3 atitudes que o apóstolo nos ensina aqui. Orarmos, ocuparmos a nossa mente com aquilo que é bom e praticarmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Fazendo assim, o Deus da paz estará conosco. Não só a paz, mas o Deus da paz estará conosco, guardando o nosso coração e a nossa mente em todo o tempo. Irmãos, que esta palavra fortaleça a sua fé, fortaleça a sua vida e que nos dediquemos mais e mais em servir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe e o nosso desejo é estarmos juntos logo, logo para aprendermos mais sobre o nosso Deus. Amém? Um abraço, irmãos!